Hoje eu vim aqui te falar de um assunto muito polêmico: arquétipos. Sim, é isso mesmo. Eu sei que você já deve ter pesquisado em outras fontes como utilizar os arquétipos, mas nesse vídeo eu vou te contar todo o segredo que os arquétipos trazem na criação da nossa realidade física. Como sempre, eu vou trazer pela ótica da consciência, aquela que cria essa realidade. Ficou curioso? Então já faz seu check-in, embarca nessa nave e vem comigo nessa jornada. Saudações, família galáctica, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece ainda, eu sou a Ciara Franca, sou terapeuta holística, contatada dos arcturianos, mentora e instrutora de expansão de consciência, e esse é o portal Cosmo Consciência, o lugar onde você se recobra da sua consciência cósmica, portanto, seja muito bem-vindo. Bom, família, já tem um tempo que eu tô construindo esse raciocínio sobre arquétipos e estava louca para compartilhar com alguém. E essa semana aconteceram coisas específicas que fizeram muitas chaves virar na minha cabeça e eu resolvi trazer o meu olhar, a minha perspectiva a partir da minha experiência e compreensão do que de fato são os arquétipos, e você vai ver que é algo muito mais simples, ao mesmo tempo muito mais profundos do que você tem encontrado aqui pela internet afora. Existem muitos conteúdos falando: use o arquétipo X, use o arquétipo Y para você conseguir tal resultado, mas você já sabe o que está por trás dessa informação? Porque é muito fácil a gente aplicar um arquétipo para encontrar ou atingir algum objetivo, mas por que eles funcionam? Para você que caiu de paraquedas nesse vídeo, primeiro eu vou te dizer o que é arquétipo, ou melhor, vou te contar um pedacinho do que eles são. Afinal de contas, existe muita informação que ainda não chegou para essa dimensão, ao meu ver. Arquétipos é a base primordial, o modelo primordial de qualquer coisa que seja criada nessa realidade. Mas como assim, Ciara? Imagina só, a fonte criadora é uma fonte de consciência ilimitada. A gente costuma descrever ela como o vácuo quântico, o lugar onde todas as possibilidades existem, como o mar de probabilidades. Tem muitas formas de tentar trazer um modelo para essa fonte criadora, que é a consciência primordial que rege todo o universo e multiverso, né? É a partir dessa fonte que é o grande observador de tudo, que toda a realidade se forma. Então, a fonte, em sua existência em si, ela não é material. Ela é uma grande fonte energética de dados, algo que a gente não consegue compreender por completo, mas a gente tenta trazer alguns modelos para a gente conseguir conversar sobre ela, não é mesmo? Então, imagina que a fonte, ela precisa criar realidades. Mas você concorda comigo que antes da nossa realidade objetiva existir, é preciso que ela seja estruturada e moldada? Como tudo aqui na matéria, a gente primeiro faz um planejamento antes de criar. E não sei se vocês conhecem as leis herméticas, tudo que está em cima é igual está embaixo. Ou seja, o que a gente vive aqui, o que a gente cria aqui, é um aspecto do todo, mesmo que de uma forma micro, certo? Então, por exemplo, para eu criar essa logo aqui, ó, primeiro eu tenho que fazer um projeto do software do meu computador. Nesse projeto, eu determino que material eu vou usar, o que eu quero escrito, as cores, e ela só foi criada, por quê? Porque eu tive essa ideia primordial para criá-la, certo? Então, ela se materializa a partir de mim. A fonte, ela precisa criar estruturas primordiais para criar uma realidade. E aí a gente pode chamar também de arquétipos. Primeiro, como eu disse, a fonte criadora está lá no seu plano, na sua dimensão, e ela decide criar algo novo, né? Então isso vem da vontade divina, né? Primeiro ela manifesta a vontade de criação, certo? A partir dessa vontade de criação, ela desenvolve uma informação primordial ou um arquétipo
sobre o que ela pretende criar. Nós vamos falar isso de uma forma individualizada. Por exemplo, o arquétipo da mãe, que é muito comum aqui no planeta Terra, né? Então, a fonte percebe que ela precisa criar um arquétipo, uma informação primordial, que se qualifica como mãe, como uma criadora em outras dimensões, certo? Então, ela vem e cria na primeira camada, na informação primordial. Então, ela cria esse arquétipo. Esse arquétipo de mãe é utilizado em todas as dimensões. Ele vai sendo projetado dimensão a dimensão, dimensão a dimensão, até que ele se manifeste no plano físico. Então, as dimensões vão sendo modeladas com esse arquétipo até que finalmente chegue na dimensão física. Eu trouxe esse fluxograma para vocês entenderem. Isso daqui seria uma retroalimentação, sabe? Então, enquanto não chega no físico, ele vai se retroalimentando, certo? Até que ele chegue aqui e se manifeste. Então, esse arquétipo da mãe, ele começa lá no início, dentro da fonte, digamos assim. Ele manifesta pela vontade, vai passando plano a plano e chega no físico. Por que eu peguei o arquétipo da mãe? Porque é um arquétipo universal. Em qualquer plano de existência, esse arquétipo existe, mesmo que a gente não compreenda isso. Em outras dimensões, obviamente, não é tão limitado quanto a gente aqui no planeta Terra utilizamos, certo? Ele é o que contém todas as informações primordiais do que é ser uma mãe. Esse arquétipo vem junto com a programação de todos os seres que aqui encarnam, porque ele é uma informação primordial. Quando você entra na dimensão física, automaticamente você entra nesse inconsciente coletivo ou esse campo mórfico de informação e que essas informações já estão pré-determinadas, porque são informações que estruturam essa realidade. Aí você me pergunta, tá, Ciara, entendi. Então nós temos os arquétipos primordiais, como vocês percebem, né? Que é muito falado por aí, o arquétipo da águia, o arquétipo da coruja, o arquétipo da sabedoria e tantos outros arquétipos que vocês já devem ter ouvido falar. Como que eles se associam? Acontece que a informação primordial, ela não tem forma, como a gente acredita aqui na matéria. Por exemplo, o arquétipo da águia, que é o arquétipo de quem vê de longe, né? O arquétipo daquele que consegue observar todas as informações e tudo que está dentro do arquétipo da águia. Nós, humanos, conseguimos associar essa informação primordial ao animal águia. Por quê? Porque a águia tem características que estão dentro desse arquétipo, mas existem outras coisas nesse planeta que também carregam o mesmo arquétipo que a águia. Só que para nós já está definido na nossa linguagem tridimensional a águia como principal ponte dessa informação primordial. Assim como a mãe também. Esse arquétipo não cabe só à humanidade. O arquétipo da mãe, por exemplo, ele é aplicado em todos os seres vivos, né? Claro que em cada reino, em cada forma de manifestação dessa vida, esse arquétipo, ele se desdobra da forma que aquela realidade se manifesta. Prestem atenção nisso. Quando eu falo de realidade diferente, eu não falo só de dimensões diferentes, eu falo de realidades dentro até do nosso próprio planeta. Porque a realidade de uma planta é diferente da realidade de um ser humano, de um animal. Porém, todas essas plantas, todos esses seres, eles estão dentro dos arquétipos primordiais que a fonte criou quando decidiu criar essa realidade. Com base nesse pensamento, a gente consegue compreender que tudo que é criado tem uma função dentro desse grande sistema que a gente pode chamar de realidade, que está integrado ao todo. Todas as realidades se interpenetram e influenciam umas às outras. Isso é muito importante que a gente construa na nossa mente, essa percepção da interconexão e a influência que nós recebemos e também geramos em todas as dimensões. Quantas dimensões existem, Alciara? Infinitas, porque o todo não se separa. A gente tem a sensação de que estamos separados, mas tudo está acontecendo dentro de um grande sistema, de uma grande teia cósmica que a gente pode chamar de consciência cósmica, do todo e tudo mais que vocês puderem nomear. Então, os arquétipos são como se fosse o código-fonte
que cria essa realidade. Imaginemos agora que essa realidade seja uma realidade holográfica. Imagina como se fosse um jogo de computador. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de jogar ou de ver um filme que é feito pelo computador, tipo aquelas animações, certo? Por trás desse jogo, dessa animação, existe programas de computadores que são programados, que são feitos a partir de código-fontes, de programas específicos para aquela realização, que criam aquela realidade virtual. Cada realidade tem as variáveis, né, que os programadores precisam para desenvolver aquela realidade virtual na tela, né? Essas variáveis seriam como se fossem os arquétipos, a parte que está por trás desse código-fonte que gera essa realidade. Então, todos nós carregamos infinitos arquétipos dentro de nós, porque nós, seres humanos, não somos uma coisa específica. Lembra que está tudo conectado? Nós somos o resultado de múltiplos arquétipos dentro de nós, da nossa consciência, que gera a nossa realidade. Porque o código-fonte do universo não é escrito em palavras igual ao nosso. Afinal, um arquétipo carrega muito mais informação do que uma palavra. Os arquétipos existem justamente por isso, porque são frequências, são como se fosse um rastro informacional dentro de uma simbologia. Então, nós, enquanto seres viventes, que somos projeções de uma consciência maior, quando vamos encarnar, temos um programa de vida, de existência. Então a gente recebe essas informações primordiais para que esse corpo, para que essa consciência se manifeste aqui, que pode ser através de arquétipos. Por isso que tem pessoas, por exemplo, mais uma vez, usando o arquétipo da mãe como exemplo, que tem uma predisposição de cuidar, de criar coisas, né? Já viram aquelas meninas que desde criança carregam essa necessidade de cuidar, de brincar com boneca? Ela já tem essa predisposição, enquanto outras não têm. De repente, o arquétipo da mãe na primeira menina, ele é muito mais incisivo, mais aparente no seu desenvolvimento da sua consciência aqui do que na outra. Não existe certo e errado. Os arquétipos são utilizados conforme é necessário para a criação daquela consciência, da manifestação daquela consciência, certo? Se conectar com as frequências primordiais de algo traz para nós uma pureza em relação ao que a gente vai vivenciando. Por quê? Porque enquanto a gente vai se desenvolvendo aqui na matéria, a gente vai se desconectando desses arquétipos, dessas informações primordiais e vai talvez se perdendo de alguma forma aqui e vai se tornando mais confuso a nossa vida. Por quê? Porque a gente nega as informações primordiais, os arquétipos que nós carregamos, porque a sociedade nos diz que a gente tem que ser X, Y, Z. Entendem? E aí a gente vai se desconectando desse plano existencial que a gente tem, que ele vem com base desses arquétipos. Vocês estão começando a captar comigo? Mas por que, Alciara, que você está dizendo tudo isso? Porque eu acho de extrema importância que a gente compreenda o que são essas informações e como elas interagem em nossa vida. Porque muitas vezes a gente vai correr atrás de coisas que não fazem parte da nossa essência, que a gente vai e potencializa arquétipos, a gente busca que a gente tem que ser Y, que a gente tem que ser Z, e a gente vai usar o arquétipo X, o arquétipo Y, sem nos autoconhecer, sem entender o que a nossa essência de fato quer manifestar aqui. Esse é o ponto que eu acho perigoso, a utilização de arquétipos como tem sido propagado aqui na internet. Não que você não possa querer de uma situação X para Y, mas o que você tem que buscar é essa informação, essa necessidade de mudança vem de mim, da minha essência, ou vem do meu ego, ou vem do que os outros querem que eu seja, que eu manifeste. Entende? E aí sim eu vou conseguir utilizar as informações desses arquétipos de forma sábia e alinhada ao meu projeto de vida. Porque senão eu só vou criar mais e mais frustração e desequilíbrios.
Vamos supor que eu vim como alguém mais passivo, alguém que tem um temperamento mais introspectivo e quero desenvolver algum arquétipo que potencialize minha fala, que me dê energia, que eu seja assim, assado, que eu vá para tudo. E eu comece a trabalhar a energia desse arquétipo dentro de mim. Isso tá indo fora de quem realmente eu sou. Isso vai gerar somente um desequilíbrio interno, porque eu posso até entrar na frequência daquele arquétipo, mas o que ele vai desenvolver na minha realidade, porque a realidade física é só a consequência do que está internamente dentro de mim, talvez não seja algo tão próspero ou expansivo como eu imagine. Talvez vai gerar um desequilíbrio em que eu tenha que aprender a respeitar cada vez mais a minha essência. Talvez um desgaste, talvez algum processo interno, entenderam? Ou físico, doença. Então, assim, o que eu quis trazer para vocês é desmistificar o que são os arquétipos, porque a gente utiliza apenas como informações, porque eu quero atingir isso, quero atingir aquilo, e a gente não sabe que a gente está trabalhando com informações primordiais e que existe uma ordem divina em que cada coisa é como é, que precisa se manifestar como precisa se manifestar. E a gente acaba utilizando isso de uma forma que, em vez de nos potencializar na nossa evolução, pode nos atrasar. Tudo é informação e tudo está se conectando entre si. Então, estejam conscientes quando aplicarem essa ferramenta em sua vida. Busque se conectar com a sua essência interior. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, que possa ter clareado um pouco mais a sua consciência, para que você entenda um pouco mais a dinâmica dessa realidade. E deixe seus comentários aqui, quais são suas dúvidas, que de repente eu vou fazer uma parte 2 desse vídeo com as interações de vocês, dúvidas e talvez para aprofundar um pouco mais nesse assunto que eu acho sensacional, tá bom? E se você chegou até aqui, eu te agradeço. Já inscreve-se no canal, deixa o seu like, ativa o sininho e nos vemos no próximo vídeo. Um beijo, tchau!